dicas de saúde. Trazer este assunto nesse momento é quase que obrigatório da nossa parte cuidar de vocês no sentido de trazer todas as informações possíveis que possa cuidar e evitar a dengue. A dengue é um assunto que está sendo muito, graças a Deus, divulgado sobre todos os aspectos e tem um aspecto que é muito importante, que é a questão da dermatologia. Você sabia que nós temos questões que envolvem a nossa pele com a dengue? Pois eu desconhecia. Por isso nós vamos trazer aqui a vocês, e com muita honra, a doutora Valéria Rossato. Ela é médica dermatologista associada da Sociedade Brasileira de Dermatologia, daqui do nosso Rio Grande do Sul. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite para participar aqui. Bom, problemas com pele não são tão divulgados quando a gente fala dos sintomas da dengue. A senhora poderia contar para nós a respeito desses sintomas? Claro, a dengue pode se manifestar na pele com alguns tipos de lesões que a gente chama morbiliformes. São rachas, são manchas vermelhas bastante inespecíficos. E é claro que tem a questão dos sintomas graves da dengue, que seria sangramentos, hematomas, que é quando a dengue é mais avançada. E aí pode se manifestar na pele dessas formas. Claro que os pacientes terão, assim, os outros sintomas gerais, né, de náusea, febre, dor no corpo. E geralmente quem fica a cargo do tratamento é a infectologia. Mas nós conseguimos ajudar bastante com informações referentes aos repelentes e formas de prevenir a doença, né? Doutora, há como a dengue iniciar primeiro com sintomas dermatológicos? Geralmente a febre vem junto. A febre vem junto. E a questão das sequelas que existem na dermatologia, elas também acontecem advindas da dengue? A senhora está me... Alô? Consegue... Nós estamos lhe escutando. Já não me... A senhora consegue me escutar? Não, reparem, os nossos telespectadores já estão acostumados a acontecer esse tipo de situação. Afinal de contas, o programa é ao vivo de verdade. Eis a prova de que nós estamos aqui. E as tecnologias, elas favorecem que a gente possa escolher, às vezes, os profissionais mais gabaritados, estejam eles aonde estiverem, e com agenda, às vezes, tão difícil, nós sabemos que online funciona. Ai, que bom. A senhora já me escuta de novo, doutora? Acho que deu. É, que bom. Acho que deu agora. Nós estávamos lhe escutando. Em relação aos repelentes? Não, eu estava lhe perguntando a respeito das sequelas, ainda das sequelas, na dermato, na pele, se existem sequelas que ficam advindas da dengue na pele. Podem ocorrer hiperpigmentações pós-inflamatórias devido aos hematomas, mas como eu disse, assim, realmente não fica muito ao cargo da dermatologia e realmente todas essas sequelas, todas as alterações cutâneas, elas melhoram com o decorrer da melhora da doença. Então, quando o paciente tem, por exemplo, um afinamento do sangue e ocorrem os hematomas, os sangramentos, esse sangue é reabsorvido e pode ficar alguma mancha. E agora sim, os repelentes. Muitas pessoas acham que pode ser qualquer repelente a banir o mosquito, o vetor da dengue. É de fato isso ou há um repelente específico e que características ele tem? Como é que a gente vai comprar e sabe que esse protege da dengue e aquele não? Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de dengue, a prevenção é o melhor remédio, né? Além de todas as mudanças ambientais que cada família, cada pessoa tem que ter na sua casa,
O uso de repelentes, ele tem uma eficácia muito alta, além de muito seguro quando bem utilizado. Os repelentes, eles são substâncias químicas voláteis que eles emanam um odor que isso afasta os mosquitos, incluindo o Aedes aegypti e outros mosquitos que causam arboviroses. Então, acaba sendo uma prevenção de dengue, de zika, de chikungunya, tá? É importante entender que existem 3 substâncias aprovadas pela Anvisa para uso como repelente, que é a icaridina, o DET e IR35. A gente encontra na farmácia facilmente todos esses produtos com a marca Off, marca Mustela, marca Exposes. Então são vários os produtos que usam esses ativos. Aí várias vezes perguntam assim, gestante, pode usar qualquer um? Sim. Pode usar qualquer um desses. E é importante gestante prevenir contra a dengue, porque gestante evolui para casos mais graves, né? Aí, crianças menores de 6 meses, o ideal, menores de 6 meses, é a gente não usar repelente. Tá. Mas, se for necessário, então, por exemplo, se a gente for expor o bebê a uma região que pode ter alto risco, é melhor usar o repelente, sim. Aí a gente precisa seguir o rótulo. Existem alguns repelentes, por exemplo, com icaridina em 10%, que é uma concentração mais baixa, que pode ser usado em crianças a partir dos 3 meses. Aí a gente tenta aplicar apenas uma vez por dia. E esse detalhe da aplicação é importante entender, que assim, coloca a roupa e o repelente vai nas áreas expostas sem roupa, tá? Então pode ser uma loção ou creme que tu passa nas áreas sem roupa. Se for usar a versão em aerossol, que é o spray, é importante passar primeiro na mão e depois no rosto, para não colocar o spray direto no rosto, que pode ser mais sensibilizante para os olhos, por exemplo, para a região da boca, principalmente em criança. E até me lembrando, doutora, só fazendo uma intervenção, ainda com bebezinhos. Em geral, que saudade de ter um bebezinho, mas eles são carequinhas. E nesse tempo, nesse verão, é impossível deixá-los com toquinha, algo assim. Como é que fica a cabeça? Porque se a mãe opta por colocar, então, um repelente, infelizmente, às vezes um risco que é melhor não passar do que não passar. Mas a cabecinha fica exposta, sim. Como é que fica isso? Tu pode colocar o repelente, não tem problema nenhum. Na cabecinha? Passa na mão o gelzinho e passa na cabecinha, não tem problema. Só é importante aplicar o repelente depois do protetor. Isso é um detalhe que muitos pacientes perguntam, assim, eu passo primeiro o repelente ou primeiro o protetor? Primeiro o protetor solar e depois o repelente por cima. E lembrando que os repelentes, eles protegem até 4 centímetros de distância. Então não adianta colocar no pescocinho e achar que está protegendo o couro cabeludo, tá? Aí a partir de 2 anos de idade a gente já pode usar 3 vezes por dia. É em idades menores que a gente tem que evitar usar muito, né? E por que a gente não coloca direto na pele embaixo da roupa? Porque a roupa faz uma oclusão e pode aumentar a absorção. Então, primeiro a roupa e aí tu coloca ele nas áreas não expostas. Alguns repelentes, nas áreas expostas, desculpas, né? Sim. Alguns repelentes até podem ser usados nas roupas, com alguns repelentes com icaridina, então eles não vão causar nenhum dano na lã, no nylon, então poderia ser aplicado também por cima da roupa. E na realidade... Então, assim, é bem importante olhar. Certo. O rótulo, sabe? Pois é, e aí é que vem, no rótulo, existe alguma cor, alguma recomendação, às vezes até mesmo do Ministério da Saúde, que obrigue essas empresas a deixar muito exposto facilmente para o consumidor? Porque é óbvio que a gente precisa entender que essas informações precisam chegar para as pessoas mais leigas do mundo. Então, às vezes a cor, uma identificação rápida, existe isso ou não?
Existe. Sempre está escrito nos protetores a partir de que idade que ele pode ser usado. Eu até assim, olha, existe muitas informações contraditórias sobre a concentração de cada repelente. Por exemplo, icaridina 10% pode ou não ser usado em crianças com 3 meses. A Sociedade Europeia de Dermatologia e Pediatria libera. A Anvisa diz para conferir no rótulo. A Sociedade Canadense diz para esperar até 1 ano. Então, é contraditório. Então, assim, para não ficar confuso, eu prefiro seguir realmente a orientação do rótulo, porque para estar no rótulo, eles tiveram que fazer uma comprovação com a Anvisa, tá? Então, por exemplo, se está lá no rótulo que o tempo de duração é 6 horas, significa que eles fizeram um teste colocando uma parte do corpo, uma mão de voluntários, numa caixa cheia de mosquito e viram por quanto tempo aquele mosquito não picou a pele do voluntário. Então, se ele diz que ele está se protegendo por 6 horas, significa que por 6 horas nenhum mosquito picou. Não é que está diminuindo o efeito desde que tu colocou e com 6 horas não tem mais nada. Então, com 6 horas, tu ainda tem o efeito em máximo. E isso é importante para evitar intoxicação. Porque muitas pessoas passam em excesso também. Então, tu tem que entender, se lá de 6 horas, 10 horas ou 4 horas, segue aquela recomendação. E, doutora, se a gente... Bom, é a mesma recomendação, isso vale, por exemplo, se a criança ou a pessoa adulta também toma um banho, aí reaplica. Sim, sempre que toma banho teria que reaplicar. Da mesma forma, as roupas, quando elas são lavadas... A mesma coisa. Eu ouvi falar, não tenho... que tomar sol, as pessoas que têm mais condição de ficar ao sol, elas, por alguma razão, na pele, me parece que não chega afasta o vírus. É verdade isso? Não, não é verdade. Existem várias diferenças individuais, pessoas que têm uma predisposição maior, porque os odores que cada um liberam alteram, às vezes o que comeu também, alteram a atração dos mosquitos ou não. Mas a gente nunca pode usar isso como uma forma de proteção, sabe? Que nem quando falam, a gente tá falando de uma doença muito séria, né? Que nem quando falam assim dos repelentes naturais, de cravo da Índia, de limão, de comer alho. A gente não tem essa evidência científica, sabe? Entendi. Então, como que a gente vai indicar, né? Claro. E, bom, para finalizar, doutora, a senhora acha que a gente não sabe até quando nós estaremos nesta situação que é grave. Como que a gente pode se defender agora no início do outono? Vale as mesmas regras? Eu acho que assim, sempre que for se expor em algum ambiente que possa, né, ambiente mais aberto, usar roupas mais compridas e aplicar o repelente, tá? Pescoço, rostinho, couro cabeludo. É importante também pessoas com dengue aplicarem o repelente para evitar o aumento da transmissão, né? Porque se o mosquito pica essa pessoa... então isso também é uma coisa de conscientização. E está tendo várias campanhas, né, para cada um fazer uma conferência na sua casa sobre os pneus, sobre pratos, sobre acúmulos de água, né, que possam predispor, então, ao crescimento do vírus. Mas eu acho que essa questão de entender os repelentes e valorizar é muito importante, principalmente para pessoas, assim, que estão em situações de risco, né. Bom, doutora Valéria Rossato, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço. Maravilhoso, de verdade. Tenho certeza que muitos telespectadores estarão agora com mais segurança para lidar com esse momento. E seja sempre muito bem-vinda para trazer suas dicas. A senhora fala com muita clareza e certamente muitos telespectadores vão poder aproveitar as suas dicas. Muito obrigada. Que bom, fico muito feliz. Obrigada pelo convite.